Eu tenho até vergonha de falar isso, mas a gente tem que contar também as coisas que a gente faz que não é tão bom assim, né? Um dia eu sentei e falei assim, hoje eu vou ler a palavra do Senhor e eu vou anotar aquilo que eu achar que eu tenho que fazer, que obedecer. E eu comecei, acho que comecei em Gênesis, não sei. E eu fui folheando porque eu queria aprender os mandamentos do Senhor. Eu queria saber o que tem que pra eu obedecer. E eu comecei a ler. No final eu pensei assim, não tem nada pra obedecer aqui. ou a ignorância do ser humano. Não tem nada pra eu obedecer aqui não. E eu não conseguia entender nada. Aí eu tava, né, no chamado Antigo Testamento. Aí, uma coisa que eu entendi foi, Deus é festeiro. Eu ouvia sempre a frase, essas são as minhas festas. Eu não entendia, essas são as minhas festas. E eu não entendia naquele momento o que isso quer dizer. Agora eu entendo um pouquinho melhor e eu quero passar para vocês aquilo que eu comecei a entender, porque isso também foi um divisor de águas na minha vida. Um engano que caiu por terra na minha vida foi, que eu vou ler para vocês aqui agora, que talvez te dê também uma luz. Mas deixa o Espírito Santo falar com você, tá bom? Porque não foi o homem que me convenceu, foi o Espírito Santo. Eu te falo, você ora e peça ao Senhor que Ele também ilumine o seu entendimento. Lembre-se do dia do sábado, que aqui está meu Shabat, para separá-lo para Deus. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas, mas o 7º dia é um Shabat para Adonai, seu Deus. Não realize nele nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o estrangeiro que está com você, dentro dos portões de sua propriedade. Pois em 6 dias Adonai fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Esse é o motivo de Adonai ter abençoado o dia, o Shabat, e de tê-lo separado para si. Eu não sei o que isso provoca em você quando você ouve isso, mas eu a vida toda acreditei que isso não é mais válido hoje. Que isso era algo... eu nem sabia que existia Israel. Era algo da Adventista, né? É só isso que eu sabia. E eles faziam isso, eu não entendia direito o porquê. Hoje eu entendo, gente, estava no meu secreto, eu não sabia que existia isso. Eu só sabia que era Adventista, mas nada. E no meu secreto o Senhor me pediu para eu parar de fazer algumas coisas no dia do sábado, que é o Shabat. E quando eu ouvi a primeira vez, aquela vozinha lá no meu interior, me pediu 4 coisas pra eu parar de fazer, eu não entendi. Eu continuei fazendo, porque pra mim aquilo não fazia nenhum sentido, porque a minha religiosidade não permitia eu entender aquilo. E o Senhor foi falando sempre comigo, para de fazer isso. Depois de ouvir algumas vozes, eu aprendi a obedecer o Senhor. Assim, foi um processo também, tá, gente? Deus falava comigo, demorava 1 ano pra obedecer, porque eu não sabia se era ele, se era minha voz, se era quem estava falando comigo. Tudo é um processo, tem que saber, quando a gente entender quando é Deus que tá falando. Aí eu fui devagarzinho, comecei a guardar o sábado, e o que eu entendi o sábado, o Senhor descansou, não é que ele precisava descansar, ele descansou para nos ensinar a descansar neste dia. E esse dia, ele está abençoado e santificado. Tem gente que fala assim, o meu Shabat, o meu sábado é no domingo, eu descanso no domingo, mas o Senhor não fala que é no domingo. O Senhor fala que é um sábado. Gente, deixa Deus falar com você, não pega isso e já começa a ou criticar, ou já querer colocar em ação. Não, vai falando com o Espírito Santo, Pai, é isso mesmo, Senhor, fala comigo que Deus vai falar com você. Mas é bom você ouvir isso. Então assim, aí quando eu comecei a guardar o sábado, antes do Senhor falar isso comigo, eu estava vivendo uma vida muito acelerada. Por ter 3 crianças pequenas, por ter tanta coisa para fazer, eu trabalhava de segunda a segunda sem descanso e estava quase louca. Quando eu comecei a guardar o sábado consciente e tirar esse dia para o Senhor, foi a primeira vez na minha vida que eu realmente consegui descansar a minha alma, aquela sensação de eu tenho energia para começar a nova semana. Antes eu não tinha energia. E o interessante é que quando acontece alguma coisa eu não consigo descansar no sábado, eu consigo ver a diferença de quando eu descansei e quando não descansei. Eu começo a nova semana totalmente diferente. Uma outra coisa é que o sábado, ele é como se fosse um portal da eternidade que é aberto sobre as nossas vidas. É tanto que Jesus, ele curava, era no sábado. Os milagres de Jesus eram no sábado. O Senhor fala isso, né? Ele ia na sinagoga nos sábados, porque no sábado é um portal espiritual aberto, onde a terra está totalmente conectada com o céu e os milagres estão mais... como é que eu vou dizer para você? É como se os milagres fossem mais acessíveis no sábado. É como... Estou tentando falar de uma maneira para você entender. É um portal que está aberto. É um portal... Os judeus sabem disso. Os judeus, eles... agora eu consigo, né? Assim, eu estou aprendendo ainda, mas os judeus
Já o sábado começa na sexta-feira, assim que anoitece, já é o outro dia, porque eles entendem, no Jardim do Éden, quando o Senhor vinha visitar Adão, eles entendem que aquilo era quando estava começando o novo dia. Então o novo dia começa quando escurece. Quando esse dia aqui começa a escurecer, então já é o outro dia. Pra gente é meia-noite, pra Israel são 18, assim que começa a sair as estrelas. Então, agora eu tô fazendo assim também, tô guardando assim que escurece na sexta-feira à noite, até assim que escurece no sábado à noite, são 24 horas, e eu vejo a mudança na minha vida. A palavra do Senhor fala isso muito claro, né, que é o dia que o Senhor abençoou e santificou. O que eu tenho entendido até agora é, tudo que eu produzi de segunda, ou de domingo a sexta, quando eu descanso no sábado, é como se eu estivesse entregando todas as minhas... Não é como, essa é o meu entendimento de agora, tá, gente? Tudo aquilo que eu fiz, eu pego e entrego na eternidade na mão do Senhor. Então, tudo que eu produzi de domingo a sexta-feira, quando eu descanso no sábado, Senhor, tudo que eu fiz até essa semana até aqui, eu entrego na eternidade, as minhas sementes eu entrego a Ti, para eu começar uma nova semana com a multiplicação. O que eu tenho entendido é, quando nós não fazemos isso, nós começamos uma semana vazios. É como se nós produzimos de domingo a sexta, aí nós não descansamos no sábado, nós também estamos produzindo, e tudo que nós produzimos, aquelas sementes, é como se elas fossem comidas, elas fossem devoradas, e nós começamos uma nova semana vazio. Por isso que a gente não vê um avanço na nossa vida. A gente deixa o Espírito Santo de Deus falar no teu coração. Não faça isso porque eu estou falando. Ouve isso, pensa sobre isso, olha a palavra de Deus em Êxodo 20, versículo 8, e deixa o Senhor... sobre o sábado, sabia que quando você lê Êxodo, acho que é Êxodo, Deuteronômio, o sábado sempre está presente. Quando a gente lê consciente, procurando, você sempre vai ver Deus falando, lembra do sábado, lembra do sábado, lembra do sábado. Então essas são outras festas também que o Senhor nos mandou guardar, mas eu vou deixar hoje só o Shabat, para você pensar, lembrar de Deus, procura na internet, aonde está na Bíblia falando sobre o sábado, falando sobre o Shabat, e vai olhar na Bíblia, e faz o que você fala comigo, ele vai testificar no teu coração. Porque quando ele falou comigo, eu não sabia que existia isso. Mas só sabia dos adventistas, como eu falei, mas eu não sabia que era um tema atual e nem sabia que existia uma nação que fazem isso já há milhares de anos, né? Que é a nação de Israel. Então, assim, eu queria deixar isso pra você entender que o sábado não é simplesmente um sábado. É entregar as tuas sementes na eternidade. E que quando nós não cumprimos, nós estamos em desobediência, mas nós não aprendemos isso, né? Claro que estamos em desobediência, mas nós estamos em desobediência por ignorância, porque nós não aprendemos isso. Mas é o próprio Deus que vai testificar no nosso coração, Ele que vai nos ensinar, porque Ele sabe muito bem que nós nascemos debaixo dessa cultura onde nós não aprendemos a obedecer a palavra do Senhor, aonde foram... O que nós aprendemos o Velho Testamento foi anulado. Isso, gente, isso não é verdade. O Velho Testamento não foi anulado nada. O que acontece é que sem o Velho Testamento, nós não entendemos o Novo Testamento, né? O que é o Novo Testamento? É a revelação do Velho. Vou falar velho porque todo mundo conhece pelo velho, eu não chamo de velho. Mas é assim que as pessoas entendem, é o antigo, não sei como as pessoas falam. Sem ele, nós jamais íamos entender todo o processo da vida cristã. Então, o Novo Testamento, ele é o Velho Testamento que está revelado. E agora nós sabemos o que significa o que o primeiro estava falando. Então, não tem nada de anulado aqui. E eu vou falar de outras peças com vocês, mas eu vou deixar esse, por hoje, só esse. E ora ao Senhor, pede para Ele falar com você e trazendo seu entendimento, né? Olha também vídeos na internet que falam sobre isso, que você vai entender que foi roubado muita coisa, gente. Muita coisa que nós não aprendemos, porque... com o desenvolvimento das culturas, dos países, dos impérios, né, foi muita coisa roubada de nós, mas eu creio muito que estamos em um tempo de recuperação. É um tempo que o Senhor está trazendo os seus filhos de volta para a raiz, de volta para Israel, de volta para a essência. Eu não estou falando de Israel, o país, né, estou falando de Israel, porque Israel, nós somos Israel de Deus, né, o Senhor fala que Ele nos enxertou em Israel. Nós também somos Israel, nós somos enxertados nele. Então, mas só o Senhor pode nos... trazer o entendimento dessa palavra, iluminar nosso entendimento, para que possamos obedecer os mandamentos dele, tá bom? Um abraço e até a próxima.